Vou conectar com o Wilson Tagliati, que é o nosso convidado para a nossa live de hoje. E o Wilson ele vai falar um pouquinho aí sobre a história dele, que é uma história bastante inspiradora. Ah, ele! Ah, e aí, garoto? Boa noite, irmão, beleza? Boa noite, cara. Cara, Como é que você tá? tô bem, graças a Deus. Como é que tá as coisas por aí? Tudo ótimo, cara. É estranho que, tipo assim, toda a galera séria, formal, vendo você falar assim, e eu aqui todo nada formal, como você sabe, mas é show de bola, cara. Bom te ver aí e tô muito feliz pelas coisas que você está realizando, de verdade. Cara, eu sempre falo para as pessoas, né, Wilson? Eu sempre tive muito. Não tem formalidade, na verdade, a gente tá. Eu conheço a sua informalidade, você sempre foi muito Vai espontâneo. poder falar palavrão aí na sua live? Oi? Vai poder falar palavrão na live? Não, né? Tá podendo o quê? Não entendi? Rapaz, eu tô te zoando, né? Porque, tipo assim, o pessoal fala que eu sou meio desfocado e muito espontâneo. Olha a galera aparecendo aí, ó. Gente, muita gente bacana aí, pessoal até do norte. Show. E aí, Giza? Seja todo mundo muito bem-vindo. Tenho certeza que Bacana. bate-papo que vai agregar muito valor, né? E meu irmão aí, ó. Tem meu irmão aí, Vitinho, um abraço, cara. Tudo bom? Legal. Show. Vamos, vamos. Wilson, começar a live aqui falando, né, que o pessoal acha que eu tenho vocação para câmera e eu sempre tive muito medo, cara, de câmera. Parece que não, Uhum. fala em público, a gente que dá muita palestra, né, automaticamente dá a entender de que falar na frente de uma câmera é muito fácil. Não é. Eu estou começando a quebrar esse gelo cada vez mais e é uma dificuldade que todo mundo tem, Verdade. né? Todo mundo tem um pouco desse medo de falar para a câmera. Até porque a câmera é uma coisa muito fria, né? Você tá olhando para ela aqui, ela não tem sentimento, não tem emoção, não expressa nada. E quando eu decidi fazer a maratona, eu falei, cara, eu vou fazer uma maratona aí de 5 dias. Vou convidar 6 pessoas especiais aí para poder estar batendo um papo online, ao vivo. E vai ser um Uhum. desafio que eu vou quebrar um pouco mais aí, essa barreira que eu ainda tenho de gravar vídeo para a internet, para o YouTube, aqui para o Instagram. E isso está ajudando, cara. Isso está ajudando muito porque é uma forma espontânea de você falar, sem estar com edição, sem filtro, né? É o que você falou, é a realidade. Uhum. Né? E tem muitas pessoas que têm esse mesmo medo, né? Rapaz, deixa eu só cumprimentar a galera que está chegando aí, Eliana do Sul. Cara, amigos meus aqui que eu gosto muito, só dá um oi aqui, Jéssica. Cara, sensacional. Obrigado aí, vocês estão participando. A Eliana está no Rio Grande do Sul. Diz você está onde mesmo? Eu sempre esqueço o nome da sua cidade aí no norte. Caraca, Brasil de ponta a ponta. Vanessa, também minha irmã, Vanessa Crowley. Show, show. Cara, obrigado de você estar aí. Vamos lá. Rapaz, sobre essa questão de você falar em público, Fabinho, cara, sua evolução está sendo tremenda, cara. Eu te conheço aí, como você postou as últimas fotos, que você vem falando, eu já conheço, eu acompanhei sua história do início, e eu acho assim, a parte da gente pegar e falar em público, apesar de ser um dos maiores medos, você vem desenrolando isso muito bem, mesmo você estando mais feio agora de aparelho, mas você está desenrolando muito bem, cara, e você vem contribuindo muito. E a sua história, ela já incentiva outras pessoas, né? Eu vou confessar aqui, eu até te passei um pequeno texto hoje com alguns tópicos do que a gente ia falar, e uma coisa que eu quero frisar bastante. Você, a primeira pergunta que você faz para... A gente também no Pará, velho, show. Uma das coisas que você me perguntou, que eu acho que muitas pessoas têm dificuldade de responder, e que eu queria frisar aqui, por exemplo, você falou assim, o que eu coloco para te apresentar, né? E a pergunta seria, o que você é? Geralmente as pessoas colocam, quando alguém faz essa pergunta para você, você é o quê? Você coloca o que você faz, né? Por Sim. exemplo, se eu for colocar o que eu faço, eu sou vendedor, cara, eu trabalho com vendas há mais de 35 anos, mas você não é o que você faz, né? Eu vou deixar essa pergunta para você responder, depois eu vou colocar o ponto de vista. Se eu perguntasse, o que que você é? O que que você responderia hoje? O que que estaria na ponta da sua língua para você responder para as pessoas? Então, essa pergunta é uma pergunta que tem muita gente que realmente interpreta ela de uma forma talvez incorreta
ou talvez por não entender o pé da letra, o conceito da pergunta, né? Porque quando alguém te pergunta o que você é ou quem você é, ela não está te perguntando o que você faz ou quais são as suas atribuições, quais são as suas formações. Ela está perguntando quem você é na sua essência. Eu, por exemplo, responderia, meu nome, eu sou Fábio, filho do Ailton Alves da Silva e Edileuza Pereira da Silva, natural da Bahia, Sobradinho, né? Pouquíssimas pessoas sabem, mas eu sou natural da Bahia. Nem eu sabia. E a minha história. Então, assim, o que a gente é, a nossa história, ela é o que a gente é. E tem muitas pessoas que fogem da sua própria história porque tem vergonha do passado, ou porque teve algum momento, algum episódio da sua história que você não foi muito favorável, que você não curtiu muito, e você quer ocultar aquilo. Então, você acaba não contando quem você é. Então, assim, na minha interpretação dessa pergunta, você é a sua história. A minha história, ela fala quem eu sou. Então, eu sou a minha própria história. E com isso eu passo a honrar e a respeitar a minha própria história e aceitando ela ao pé da letra, né? Uhum. Vamos lá. Eu vou pontuar uma coisa que você falou muito interessante, cara. Você não é a sua história ainda, porque sua história não foi contada. Você está escrevendo a sua história ainda. Você é um cara que tem boa parte da vida para ser vivida, diferente da maioria das pessoas, digamos, por exemplo, eu. Eu acho que eu já vivi uma boa parte da minha vida. E o seguinte, o que eu costumo falar? Você não é o que você faz, você é o que você deixa. E você só deixa de alguma coisa depois que as pessoas permitem isso. Por exemplo, quando você me perguntou o que eu vou colocar aqui para me te apresentar, cara, eu confesso um pouco, eu tenho um pouco de dificuldade de falar disso, porque, por exemplo, você é parte do que eu sou um pouco de Fábio, eu sou um pouco de Eliana, por exemplo, eu sou um pouco das pessoas que eu vou deixando alguma coisa, uma parte minha delas, entendeu? E isso é uma coisa muito legal, porque você não acaba, você está falando das suas histórias, mas sua história ela está sendo escrita. Então não dá para me definir quem é você está sendo construído ainda, entendeu? E essas coisas que me vêm na cabeça, como você colocou lá na minha apresentação, ela vem especialmente depois de um tempo das coisas que eu vivi na travessia, né, que a gente vai falar aqui um pouquinho. Eu vejo que tem bastante gente especialista em diversos assuntos que você está colocando, como liderança, né? Eu deixei bem aberto o que você queria falar, porque apesar de dominar alguns assuntos, poucos eu me atrevo a falar que eu posso contribuir de alguma forma. Porque a minha experiência em algumas áreas, como venda, liderança, alguns tipos de coisa que eu trabalhei, cada pessoa vai viver e vai ter uma visão de um jeito. Então, quem sou eu para falar como especialista em alguma coisa dessa, apesar de eu ter vivido? Porque cada pessoa vai experimentar isso de uma maneira, entendeu? Então, às vezes, eu não me sinto à vontade de compartilhar alguns tipos de conhecimento, porque eu estou experimentando isso de um jeito, eu estou de um jeito hoje, e talvez a pessoa está vivendo um outro momento. Por exemplo, eu vejo você um cara muito agarrido no que você faz e muito faminto de resultados, de sucesso profissional. Eu respeito isso, mas é o seu momento, sacou? Então, cada pessoa é uma pessoa em um momento e dependendo do que ela viveu e do que ela escreveu, cara. Eu acho que a gente está sendo construído ainda, a gente está fazendo nossa história e se a gente tiver a possibilidade de compartilhar isso com alguém e a pessoa permitir que a gente passe alguma coisa para ela, quem a gente vai ser falado por essas pessoas depois. O Rubem Alves ele falava uma coisa muito bacana que fala, quando você tem a oportunidade de ensinar, você passa a ser imortal, porque você começa a viver no outro, entendeu? E eu acho isso muito bacana. Então, quem eu sou para colocar no currículo, eu sou um pouco de cada uma das pessoas que permitiram que eu passasse alguma coisa para elas durante essa jornada aí breve que a gente tem na vida aí. Eu acho que a parada é essa, para a gente começar, sacou? Obrigado, Eliana. Você também, a gente... E tem Não mente para a galera, não, todo mundo está te assistindo aí. Eliana falando grande PP, grande ser humano sensacional. Legal, tem uma galerinha aí. E Wilson, é bem isso mesmo, né, cara? Cada pessoa que passa na nossa vida hoje, elas deixam uma parte da história delas e elas
escrevem junto com nós uma parte da nossa história, né? E a gente acaba trazendo aí traços não só dos nossos pais, mãe, irmãos, amigos, mas de cada pessoa que passa pela nossa vida. Nem que seja uma passagem curta, uma passagem bem breve. Cada uma dessas pessoas que passam pela nossa vida, elas deixam alguma marca, elas deixam alguma coisa que a gente vai lembrar disso no futuro e que, de certa forma, torna-se parte também da nossa história, né? Sim, sim. E aí, cara, quando você se permite isso aí, você vai trabalhando de forma diferente, você vai vivendo de forma diferente. Cada um contribui, cara. Cada um contribui com sua história, com sua experiência, ou até mesmo com as raivas que faz a gente passar, né, Eliana? Tá aí. Mas você também já fez eu passar raiva algumas vezes, mas, tipo assim, eu acredito que a gente se permite isso também, cara. É uma oportunidade da gente trabalhar como ser humano e com crescimento aí, pessoal e profissional. Mas vamos lá, cara. E aí, você quer que eu fale um pouquinho da travessia? Eu queria que você conduzisse o pessoal e participasse também. Tem uma galera aí que já me conhece há algum tempo. Olha só, a Clarissa, que já trabalhou comigo também há algum tempo. Valeu, Clarissa. Eu quero convidar o pessoal que está assistindo a live aqui agora. Como o nosso bate-papo ele já começou, mas ele vai começar. Agora você vai começar a contar um pouco da sua trajetória aí. Quero pedir ao pessoal fazer um convite para todo mundo clicar no coraçãozinho, que o máximo de vezes que vocês puderem, que cada vez que vocês clicam no coraçãozinho, o Instagram entende que o conteúdo é relevante. Então ele leva isso para mais pessoas, tá? E se possível também clica no aviãozinho aqui, envia para quem vocês acham que vai fazer sentido esse bate-papo. Né, que o Wilson vai falar um pouco aqui agora sobre assumir o controle da sua própria vida, sobre como que foi a experiência dele na trajetória que ele fez lá na Chapada Diamantina, que é uma das maiores travessias do Brasil, né, Wilson? Isso, a maior travessia do Parque Nacional. Sim, e isso vai agregar bastante valor, com certeza, assim como agregou para mim quando você contou. Mas vamos lá, pode começar contando aí como é que foi essa experiência, o que você aprendeu, o que você tirou dessa experiência, né? Conta pra gente um pouquinho aí como é que foi atravessar isso. Rapaz, eu vou fingir aqui que eu entendi o final da sua pergunta, que a gente está com um probleminha de áudio como ontem. Fala aí para mim ver se seu áudio voltou, por favor. Tá ouvindo? Agora voltou, beleza. Vamos lá, rapaz. Como que se deu minha história na Chapada Diamantina? Algum tempo atrás, eu tive um problema de burnout. Né? Eu já tinha ido na Chapada para passear, inclusive tem um parceiraço lá, que é um grande amigo, o Vitor, e ele é um cara que passou na minha vida como você, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto um tempo, e nesse processo aí, ele começou a desenvolver um produto, que era a travessia do Parque Nacional da Chapada Diamantina, cara. E foi muito interessante, e ele estava desenvolvendo um produto, eu já conhecia a Chapada há algum tempo, e ele falou o seguinte: a gente tem uma travessia de parque, de ponta a ponta, né? E ele me convidou para fazer essa travessia. Na época, cara, que eu fui fazer a travessia, hoje tá Nutella. Se vocês olharem lá dentro da nossa empresa, Mutuca, quem vai participar da travessia tem café da manhã e janta. Então, a primeira vez que a gente foi para fazer a travessia, mas foi ainda com algumas experiências, testando algumas coisas. Então, a primeira vez que a gente foi, a gente levou todo o mantimento, cada um carregava a sua barraca, as mochilas pesavam em torno de 12 a 13 quilos, e foi uma experiência de 7 dias, né, atravessando o Parque da Chapada Diamantina. E nesses 7 dias, a gente tem vários momentos de reflexão, né? Você fica muito em silêncio, tem momento que você conversa muito com as pessoas, tem momento que você fica em silêncio, tem momento que você precisa de ajuda, e eu tive várias situações assim inusitadas. Aí, aquela pergunta: o que tem a ver um trek? Como que isso afeta tanto na sua vida pessoal, profissional? Fábio, eu posso te falar assim, você sabe que eu tenho um conceito muito desprendido de questões materiais. E quando eu tive essa experiência, cara, foi uma coisa que realmente impactou mais ainda nessa área. Porque eu comecei a acreditar que eu estava realmente tendo contato com o que existe de verdade.
Aqui a gente é bombardeado de mídia, de marketing o tempo todo, de exigências, de coisas que, tipo assim, talvez para muitas pessoas fazem sentido porque você acaba não experimentando. As pessoas só podem falar daquilo que elas realmente experimentam. Tem uma coisa que eu escrevi há algum tempo que fala o seguinte, cara, uma gota de suor, de lágrima ou de sangue, ela substitui qualquer teoria. Você sabe que vou fazer 42 anos esse mês. E, tipo assim, eu já vivi bastante coisa, velho. Então, e eu estudo todos os dias. Você é um cara que a gente troca bastante ideia e sabe dessa dedicação, dessa ânsia por coisas novas. Sim. Mas, tipo assim, tudo que a gente estuda, tudo que a gente lê, ouve, vê, quando você tem uma experiência dessa, essas coisas não é que elas se desvalorizam, mas você começa a olhar de uma outra ótica. Às vezes você pega um livro, ele é muito interessante, às vezes você vê um vídeo, ele te encanta. Mas, cara, eu tive a oportunidade de ficar numa escuridão total e ver o céu totalmente limpo, com todas as estrelas, e a gente não nota isso no ambiente urbano, sacou? Às vezes você vai na roça, mas você não tem aquela conexão de estar sozinho realmente com a natureza. E é um outro tipo de experiência. Dentre essas, eu posso destacar várias. Por exemplo, cara, vamos botar uma coisa simples, questão de água. Né? Você tem água, você quer tomar um banho, você quer tomar uma água, você se locomove segundos e você tem acesso. A gente está aqui, cara. Eu estou aqui, meu copo de água, copo de requeijão, como vocês sabem aí, eu sou bem tranquilo nessas coisas. A gente tem água limpa, a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. E quando você está numa experiência dessa, às vezes você precisa andar algumas horas para você ter acesso à água. Entendeu? Então você vai tomando águas aos poucos para se hidratar. Às vezes uma coisa que mexeu um pouco comigo, por exemplo, você não tomar água do copo de uma outra pessoa, né? Ou às vezes a água está com cisquinho. Rapaz, você está numa travessia, aí o guia está na sua frente, um exemplo, cara, pode ser um amigo, pode ser Se você está com sede, você na situação, você só quer a água, mexerica no meio da travessia, velho. Arranjaram uma mexerica, então, tipo assim, a gente chuta a mexerica no meio da rua. E eu experimentei um gomo daquela mexerica, velho. E, tipo assim, foi uma parada que estava muito bom. Então, quando você começa a se conectar com essas coisas, vocês estão ouvindo a mim ou o Fábio, que é o meu áudio que travou? Aqui, para mim, parece que está de boa. Bom, beleza, ele está digitando aí, está pedindo para continuar. Eu queria que vocês também, quem está aí participando com a gente, fizesse algumas perguntas, entendeu? Eu vou passar um pouquinho aqui, mais ou menos, como é que funciona a travessia. É um trajeto de 7 dias, são 140 quilômetros. A gente tem alguns pontos de parada. Hoje funciona da seguinte maneira, a gente trabalha até com 10 pessoas, eu faço parte dessa, a gente já abriu um negócio, né, a Mutuca Trek, e é uma experiência de 7 dias com o máximo 10 pessoas. Quem vai participar da travessia hoje não precisa fazer um trabalho como a gente fez. Essa primeira travessia que eu fiz, a gente levou barraca, levou comida, foi uma experiência um pouco diferente. Quem participa hoje, a pessoa só tem que levar algumas roupas, né, que ela vai usar, inclusive a gente orienta, que é a roupa para dormir, para banho, essas coisas, e os tacos de dormir. O resto, tudo tem suporte. Então a gente costuma falar que a travessia hoje está mais no terno. Mas não deixa de ser uma coisa interessante, porque as pessoas que participaram dessa última, elas relataram experiências incríveis. Porque, por exemplo, cada pessoa ela vai encarar de uma maneira. Dentro da travessia, na primeira vez que eu fiz, eu descobri, por exemplo, que eu não sabia pisar direito. Quando você está fazendo algum tipo de trabalho, você está andando no dia a dia, você está andando no terreno regular, você anda no asfalto, anda na calçada, anda na escada, então tudo ali é regular. Quando você parte com um tipo de terreno desse, o seu condicionamento precisa ser outro. Você precisa pisar de uma outra maneira, você precisa controlar seu ritmo, você precisa controlar a sua respiração. E uma coisa interessante, eu não sei se algum de vocês trabalha com metas. O Fábio é vendedor também, e ele é um cara muito agarrido. E olha o Iago aí, velho.
É do nosso tema, até o cara apareceu, velho. Que show. Grande Iago. E aí, quando você trabalha com metas, tem algumas coisas que são muito. Por exemplo, meta para a gente era meta, tipo Capitão Nascimento. Meta dada era meta batida, né? E eu fui para lá com esse pensamento, cara. Na minha primeira vez, a meta era chegar num determinado local. E, se eu não me engano, no quarto ou no quinto dia, a gente tem um dia de caminhada muito puxado. Desses dias são 30 quilômetros de caminhada. E o sol estava muito quente. E no final do dia, eu estava muito fadigado, muito cansado. Então, chega uma época que a gente precisava fazer o seguinte. Não se tratava mais de esforço físico, era só a sua mente. Porque o corpo você deixa para trás. Você focava no objetivo, focava no próximo passo. Mas, cara, obrigado, Iago, obrigado, cara. Você, maior saudade de vocês, cara. Então, tipo assim, a gente tinha uma meta de chegar num determinado local. E eu coloquei isso, estabeleci isso na minha mente independente. Eu falei, eu posso morrer, mas eu vou chegar nessa meta. E realmente, faltando 50 a 100 metros do acampamento, do local da gente dormir, a gente precisava chegar nesse acampamento. E eu estava tão aguerrido com minha meta, eu estava tão direcionado, eu não queria saber o que estava acontecendo. E minhas pernas começaram a falhar, e eu não senti. Mas o meu objetivo era chegar no acampamento. E a gente estava subindo um morrinho, e a pessoa que estava atrás de mim começou a apoiar minha mochila, falar que eu estava com um problema. Tipo assim, que eu precisava parar, que eu precisava descansar. E eu falei que não, que eu precisava continuar, que eu só ia descansar quando eu ia chegar no acampamento, que eu ia chegar no acampamento. E foi aí que eu conheci a tal da febre da montanha. A gente tem um guia que se chama Formiga, um cara sensacional. E eu estava tão direcionado para a meta, tão ficcionado na meta, que faltando mais ou menos uns 100 metros para o acampamento, eu simplesmente apaguei, brother. Eu apaguei e eu vi as pessoas conversando e, tipo assim, o meu corpo, ele não atendia mais a minha mente. Então, o que eu aprendi com... E aí, depois eles me falaram que eu desmaiei por causa da febre da montanha. E o que é a febre da montanha? Por exemplo, você tem que saber a hora de você parar e voltar, a hora de você descansar e se dá para você continuar. E não é a qualquer preço, né? Você não tem que chegar na sua meta a qualquer preço. Você tem que cuidar de você, você tem que estar bem para você atingir a sua meta. E naquele momento, cara, que eu acabei caindo ali, que eu fiquei na mão de outras pessoas, com minha meta tão próxima, tipo assim, deixou de fazer sentido, sacou? Então, às vezes, a gente busca uma coisa na vida com tanto afinco, que você quer pagar qualquer preço. E, às vezes, o preço é só a vida, brother. Você fica na mão de gente assim que você acha que as pessoas... Você pode achar que aquelas pessoas ali é menos que você, porque está naquele ambiente, mas ali você que não é nada, sacou? Então, eu não tive, eu sempre tive problema com isso. Tipo assim, eu sempre fiz questão de ser muito servidor. Mas você não controla a sua arrogância e seu orgulho, entendeu? Um amigo meu, inclusive, foi o César que falou isso. Ele estava com você. Você falou dele ontem na sua live, certo? Você lembra do César? Né? Ontem ou antes de ontem. E o César me falou o seguinte: orgulho e arrogância é igual a mau hálito. Quem tem, não sente. E só uma pessoa que é muito próxima a você para falar sobre essas coisas com você. E naquele momento ali, eu me senti arrogante, tipo assim, onde que minha arrogância levou, velho? Vai lá, Iago. Obrigado aí, irmão. Obrigado por você estar junto com a gente. Ô, Fábio, vamos voltar, aproveitar que o pessoal está interagindo aí. Derruba e anuncia e volta novamente aí. E a gente começa a falar novamente. Eu sigo desse ponto, pode ser? Vamos botar seu áudio aí, que é interessante. Você é um cara que precisa falar. E aí? O áudio voltou, para mim voltou. E aí, eu voltei? Voltou. Você está online? Consegue me ouvir aí? Não, agora tá tranquilo, velho. Aonde que a gente parou? Onde na história aí? Rapaz, eu estava conversando com vocês.
minha última conversa aí que eu falei com a galera foi a questão da meta, sacou? Às vezes a gente quer a meta a qualquer preço, sacou? Então, dentro desse contexto, eu experimentei a questão da febre de montanha, que foi uma coisa nova para mim, e me falou um pouquinho sobre essa questão da meta, sacou? Às vezes a gente quer a meta a qualquer preço e isso não tem que ser a qualquer preço, né, velho? A gente precisa de saber a hora de continuar, a hora de parar, a hora de respirar, respeitar as pessoas que estão aí do lado da gente, que todo mundo pode contribuir, entendeu, de alguma forma. Bom, um outro aprendizado, velho, que eu até anotei aqui, que eu achei interessante, foi essa questão das perdas e das dores que a gente sofre na travessia, velho. Eu acho que quando você sofre alguma coisa, ou quando você perde, o seu aprendizado, ele fica no músculo, né? Uhum. Eu acho que quando você começa a falar dos seus tempos de venda, uma das primeiras coisas que você fala é a questão de estar no sol, de pegar o panfleto, os nãos que a gente tomava na cara naquela época. Olha, né? Sol, chuva, tempestade, calor. Exatamente, né? E quando você está na natureza, você fica muito exposto a essas coisas, entendeu? E é diferente você ter uma meta e estar dentro de uma sala com ar-condicionado e você ter uma meta e estar num ambiente inóspito, sacou? É uma outra realidade, né? Exatamente. Uma coisa, por exemplo, dentro do seu campo de venda, das vendas externas, você começou fazendo um trabalho de campo, né? E quando eu comecei a trabalhar com você, a gente fez um trabalho de campo junto. E qual que é a diferença hoje? Eu vi uma parada que fala sobre o líder o seguinte: nunca peça uma pessoa para fazer uma coisa que você não está disposto a fazer, ou que você não tenha coragem de fazer. Então, por exemplo, como que você vai cobrar alguém alguma coisa se você, por exemplo, nunca fez ou não experimentou e não sabe falar sobre essa coisa? Então, as teorias por aí, mais uma vez, desconstruir as questões da teoria. Você pode saber tudo sobre liderança, você pode saber tudo sobre meta, mas quando os ambientes, eles vão te moldar e eles vão te testar, velho. Entendeu? Você estando num ambiente desse, por exemplo, quando eu cheguei, a gente tinha uma caminhada do primeiro dia de 13 quilômetros. Quando eu caminhei 10 quilômetros, eu torci meu pé que não entrava dentro da bota de novo. E a galera falou para mim voltar dessa travessia. Então imagina, a galera chegando no primeiro dia, uma travessia de 7 dias, e você torce o pé no primeiro dia, antes de você chegar no seu objetivo. Aí todo mundo que está com você fala para você desistir. O que você acha que aconteceu? Você acaba ficando meio baqueado querendo... Pois é mesmo. Não são as pessoas que determinam o que você vai fazer ou não. É você que faz. Entendeu? Pelas pessoas, eu teria voltado de carro e procurado um hospital, alguma coisa. Eu lembro que eu torci meu pé dentro de eu pisei numa pedra no rio e torci meu pé dentro de uma valeta de pedra, ralei a canela, eu voltei, botei minha bota para secar, eu esquentei algumas pedras no rio, coloquei dentro da bota, enfaixei meu pé e no outro dia eu comecei a caminhar de novo e eu fiz uma promessa para eles. Quando a gente terminasse a caminhada, eu ia ser a primeira pessoa que ia chegar. Eu ia chegar na frente de todas as pessoas. Legal. Então, tipo assim, você não sabe o tanto que você pode fazer ou o que você pode fazer até o momento que você é testado. E, às vezes, quando você é um líder e você fala isso para as pessoas, qual a primeira reação que sua equipe tem? Falar é fácil, né? É o que eles vão falar para você, falar é fácil. Mas quando você realmente experimenta alguma coisa como essa, você não está na teoria, brother. Entendeu? Você sentiu, você suou e às vezes você deu o seu sangue para aquilo ali, literalmente. Foi uma das paradas que aconteceu. Então, além disso, gerar respeito para as pessoas que estão sob seu comando, isso também mexe com sua cabeça. Entendeu? Antes de você, é como a moça que você estava conversando ontem, ela falou, antes de você liderar alguém, você precisa liderar você mesmo.
entendeu? E você precisa fazer isso não só através de coisa de livrinho, brother, de videozinho de YouTube. Vai para o campo, experimenta, sente, entendeu? Sente o que as outras pessoas que você vai falar vão sentir, entendeu? Isso vai gerar respeito. E isso que você está falando agora, Wilson, eu concordo completamente, porque e você fala muito sobre isso, né? Sobre a parte teórica, para você ler um livro, você estudar, você procurar informação, é uma coisa, né? Mas você ir para a prática e sentir na pele verdadeiramente o que aquela situação representa é completamente diferente. Você aprende com a experiência na prática, vivendo, sentindo aquilo na pele. E é quase que impossível. Eu digo assim, tem gente que tem muito talento para isso, mas eu digo que é quase que impossível você convencer alguma pessoa de fazer alguma coisa que ela acredita ser muito difícil, se você não tiver o próprio exemplo para dar para ela de que aquilo é possível. E você ir lá, colocar a mão na massa e provar que tem como fazer o que você já fez aquilo algum dia. Né? Então, essa parte de você ter experiência, de você ter vivido, de você ter aprendido com a sua própria dor, com a sua própria realidade, ela fala muito mais alto do que palavras, do que a própria teoria, né? Dizem que as palavras movem, os exemplos arrastam. Mas o negócio é o seguinte, cara, como a gente começou. Qualquer coisa que eu falar, Fábio, hoje, se eu tiver oportunidade, às vezes, de falar com um grupo, ou de algum treinamento que eu dou, eu falo o seguinte: duvidem de tudo que eu falo, pesquisem, entendeu? Mas mais do que isso, se tiver oportunidade, experimente. Porque tudo que eu estou falando, eu já experimentei. Uma outra coisinha, velho, que mudou minha vida completamente, poucas pessoas sabem disso, é a questão da congruência. Eu cheguei a uma fase na minha vida, cara, que as coisas que eu aprendia, apesar de estar tudo na teoria, muito que acontece com a gente. A maioria das pessoas, cara, a gente aprende, tem um monte de frase pronta, mas poucas pessoas aplicam o que realmente aprende ou fala, entendeu? É muito bonito eu chegar e falar para você de liderança, falar para você de metas, trabalho não sei o quê. Cara, pegar a frasezinha pronta na internet, decorar, ler a Bíblia, falar salmo da Bíblia. Agora vai para o campo, brother. Entendeu? Vai para o campo. Seja honesto com você. Porque eu acho o seguinte, uma coisa que as pessoas que estão aqui, que me conhecem, aqui está há pouco tempo, principalmente, eu sou 100% congruente, velho. Aí as pessoas podem falar assim, Wilson sem filtro, ou você não precisa agir desse jeito, você tem que ver como é que você vai falar. Bem, eu estou experimentando, Fábio, com 40 anos, mais de 40 anos um pouquinho, uma paz que eu nunca experimentei na vida, brother, que é você viver congruente. É você ser congruente com o que você fala, com o que você vive, entendeu? Então, se eu chegar para você hoje e falar assim, cara, minha vida é isso aqui, é isso aí, acabou, não tem justificativa, não tem que ficar procurando nada pronto. E uma parada que a gente está conversando aqui são as questões das experiências vividas. Essa parada da chapada, por exemplo, eu entrei agora para o grupo. Essa última vez que eu fui na travessia, eu não fui passear, eu fui para trabalhar, velho. Entendeu? Eu fui para trabalhar, eu fui cozinheiro. E foi muito interessante o negócio seguinte. A primeira vez que eu fui, eu me ferrei, velho. Me ferrei porque eu não estava tão preparado, torci o pé o mesmo pé 3 vezes, não sabia pisar, não sabia andar, perdi 8 quilos. Aí agora, a gente estava num grupo, né? Aí, ó, a Ludmila também é outra pessoa que a gente trabalha. Obrigado aí pela audiência, valeu. E uma coisa que aconteceu, velho, foi o seguinte. Eu pensei, né? Dessa segunda vez, eu vou andar menos, né? Porque eu vou ficar no suporte. E aí, no suporte, apesar de eu ter que cozinhar para a galera, a gente vai sair da trilha de carro e vai voltar. Ó, valeu, Ian. Rapaz, eu acho que eu andei uns 200 quilômetros com peso nas costas. Por quê? O que a equipe de suporte faz? A equipe do suporte, bem, a gente sai da montanha, tem que fazer uma trilha na montanha, você pega o carro, compra os mantimentos, volta para um outro ponto,
dentro do Parque Nacional, você não pode andar de carro, e aí você volta, monta acampamento, você tem que chegar antes da equipe, certo? Quando você chega antes da equipe, você monta acampamento e prepara a comida, lava tudo, no outro dia você prepara o café, a galera vaza, você desmonta o acampamento, e você desce a montanha de novo. Então, tipo assim, a gente andou uns 200 quilômetros, estou chutando aí, e apesar de, pelo menos, ter aprendido a pisar e caminhar, tinha um cara, man, que pesava metade do que eu. O cara estava carregando o dobro de peso. Nossa. E, cara, é uma coisa fenomenal. Eu acho assim, Fábio, por mais que a gente aprenda, velho, por mais que você saiba, vai ter sempre alguém mais forte que você, alguém mais inteligente que você, e em determinados locais que você vai se surpreender. Então, se você tiver oportunidade, a galera que for nova, velho, viaja, tenha outros tipos de experiência, converse com outras pessoas, tenta cozinhar, cozinha, velho. Faz uma viagem para um lugar que você não sabe o idioma, experimenta outro tipo de cultura, você enriquece de uma tal maneira. Você é um cara que começou a viajar agora e é novo, então, tipo assim, quanto mais você conseguir experimentar coisas novas na sua vida, quanto mais você conseguir ter contato com pessoas, e isso eu digo de todos os níveis, tá? E eu gosto muito de aprender com gente velha, certo? Com as pessoas mais idosas e com as pessoas mais simples. Elas são as que contribuem mais para mim. Sabedoria, né? Que tem mais sabedoria para poder passar para a gente. Exatamente. Eu tenho uma avó de 84 anos e quando ela tem problema de Alzheimer, com a memória curta. Mas quando eu deito no colo dela e começo a reclamar, eu fico com vergonha, velho. Porque ela já enterrou, eu acho que são 8 filhos que ela enterrou. Então, quando minha avó começa a falar como que era a vida dela simples, das perdas que ela teve, eu fico com vergonha de falar dos meus problemas, sacou? Então, dentro dessa travessia, você tem contato com outros tipos de pessoas que têm histórias semelhantes ainda hoje. Por exemplo, eu ouço minha avó de 84 anos falar com falta de energia, de andar não sei quantos quilômetros para fazer não sei o quê. Então, parece uma coisa distante da gente, né? Tipo assim, não, isso aconteceu há meio século. Cara, quando você vai para um tipo de trabalho, de experiência como essa, você vê muita coisa que você acha que não existe, né? Muita coisa. Tipo assim, mas eu te falo uma coisa mais interessante. É mais coisa para te surpreender para o lado positivo do que negativo. Por exemplo, volta a falar a questão da água. Você tem a oportunidade de andar e tomar uma água de um rio sem precisar nenhum tipo de artifício químico, cara, é uma coisa sensacional, velho. Eu não consigo... Aí você olha assim, pô, cara otário, velho. O cara tomou um copo de água. Tem, você andar horas com sede. Tipo assim, você tem a água quente na sua cintura ou nas suas costas, num cantil, mas você tem a oportunidade de tomar uma água fresca de um rio, é uma coisa fenomenal. Que quem está aqui tomando água gelada com cloro não vai saber, velho. Não tem como falar. E pegando o gancho, Wilson, do que você está falando, e voltando lá no começo da nossa conversa, quando você falou que quando eu te pedi para me mandar aí uma forma de te apresentar, e até na hora que a gente estava definindo o tema que você ia falar, né? Que você falou assim, coloca qualquer coisa aí que eu vou falar sobre a história da Chapada Diamantina e vou contar como que as pessoas usaram isso aí para poder se superar. Por que eu coloquei assuma o controle da sua vida? Só para o pessoal também entender aí um pouquinho do contexto, né? Você hoje é uma das pessoas que eu conheço, que mais vivem com congruência entre aquilo que fala e aquilo que faz. Né? Verdadeiramente você falar, pregar uma coisa e você agir e fazer exatamente da forma que você prega. E isso eu acho muito legal em você. E tem muita gente, cara, a gente vê muito pessoas que tudo, você estava falando aí que quando você deita no colo da sua avó, que tem 84 anos, né? Você fica com vergonha de lá. E é verdade, a gente tem muito esse negócio de querer, às vezes, reclamar porque está chovendo, né? Eu vou reclamar porque está calor, eu vou reclamar porque o meu trabalho não está tão legal quanto eu queria, eu vou reclamar porque esse mês eu não ganhei tanto quanto eu imaginava, e a gente não pensa
ao conto disso, né? O que eu posso fazer para melhorar? Tem coisas que a gente não interfere, então são coisas que a gente pode sofrer. Agora, as coisas que a gente lamenta, que está sob o nosso controle, que a gente tem como influenciar, por que a gente não pensa de uma forma diferente? Ao invés de lamentar, por que eu não vou tentar fazer de uma forma diferente, né? Por que eu não vou assumir o controle da minha vida, tomar as rédeas da minha vida e viver a minha vida com congruência dentro daquilo que eu falo, dentro daquilo que eu penso, dentro daquilo que eu imagino, né? Bem, uma coisa que eu fico observando, sabe o quê, velho? Num ambiente desse, por exemplo, você tá num ambiente que você dispensa totalmente as coisas materiais, que é pelas coisas que a gente mais reclama, velho. Poucas vezes você vê uma pessoa reclamar que tem falta de tempo para estar com o filho, por exemplo, para brincar com o filho, ou a pessoa reclamar, né, que eu não consegui esse final de semana um tempo para mim ler um livro, ou para mim ir num teatro, ou para mim aprender um instrumento novo. Geralmente você vê as pessoas reclamar de quê? A gente vê, tipo, segunda-feira, não consegui pagar o boleto, tenho que trabalhar não sei o quê. Então, a maioria das nossas reclamações são por coisas materiais, coisas que você não vai levar. Tem uma história que eu sempre falo, e a gente tocou muito no assunto, o ser humano aprende muito com as perdas e com as dores. Meu pai faleceu vai fazer 6 anos, velho. Esses dias eu troquei de celular e eu vi umas fotos dele e tal. E meu pai faleceu, velho, e deixou 5 latas de tinta lá na casa da minha mãe, né, para pintar a casa. E eu aprendi muito. Meu pai faleceu de câncer, segurando minha mão, e eu acho assim, eu tive a oportunidade de acompanhar isso. O câncer te dá a oportunidade de você despedir das pessoas, mas era um medo que eu tinha de acompanhar alguém que eu gostasse muito morrendo, e acabou acontecendo isso. E eu aprendi muito. Se tem uma coisa que eu assim, valorizo na minha vida, foi essas questões. Então, eu tirei um aprendizado muito grande com isso. Você acaba não levando nada, velho. Entendeu? Então, o tempo que você reclama das coisas que você não conquistou, se você pegasse esse tempo e realmente, se você... em vez, não é, você pode reclamar, mas reclama de uma coisa que faça sentido, de alguma coisa que você vai levar, de uma coisa que tem valor. Entendeu? E procura agradecer mais, velho. Porque qualquer coisa a nível material você consegue conquistar. Por exemplo, eu fico mais puto com alguém quando alguém atrasa comigo do que quando alguém me dá algum tipo de prejuízo. Porque, por exemplo, o meu tempo eu não recupero, mas com o tempo eu posso ganhar dinheiro. Entendeu? Então, as pessoas precisam aprender a valorizar o que tem importância. E, para mim, hoje, o que tem mais importância é a questão do tempo. E como você vai trabalhar a qualidade desse tempo, onde você vai investir esse tempo, independente da parte financeira, cara. Quando você está num contexto desse de montanha, você entende que você não precisa de muita coisa. Você não precisa também virar um hippie, um mendigo e ficar lá, não, agora eu vou morar aqui na floresta. Mas ele te traz um pouco de sanidade, entendeu? De você se realmente conectar com as coisas que fazem sentido. Isso também é muito individual. Wilson, deixa eu te fazer mais uma pergunta em relação à travessia, enquanto o pessoal está entrando aí de volta para acompanhar a live. Algumas pessoas, quando elas vão, até eu te falei isso aí, né? Se me convidasse para atravessar a Chapada Diamantina, 140 quilômetros, na minha cabeça eu entendo que é uma distância muito longa. Então, eu acredito, assim, dentro das minhas limitações, né? Falando de forma bem grotesca, que eu falaria que eu não conseguiria atingir. E acho que não é um pensamento só meu, né? Como que era? Tinha pessoas que estavam dentro da caminhada, que iam fazer essa travessia e que acharam que não seria possível chegar do outro lado, andar esses 140 quilômetros? Rapaz, vamos lá. Isso é uma coisa muito, muito interessante. A primeira coisa, vamos botar na questão aí psicológica. A sua mente, ela é programada para ela te desligar. É igual o limitador de velocidade de um carro, por exemplo. Então, quando um atleta, ele é programado para... ele sabe que a mente dele, ela é programada para desligar o corpo quando ele está atingindo na faixa de entre 40% e 60% do potencial físico. Então, quando ele trabalha isso,
ele consegue entrar no que a gente chama de flow, né? Que aí ele vai entrar realmente na linha de produção. Então, a capacidade física e mental, você não sabe o quanto você acha que sabe, ou o tanto que você acha que aguenta, né? Até você ser testado. Eu achava também que eu não ia conseguir, mas você sabe disso. Se a gente fala que vai fazer, se a gente fala que vai fazer uma coisa, a gente vai lá e faz, independente do trabalho, do esforço que tem que fazer. Então, a primeira coisa, velho, não ache nada sem você testar. Entendeu? Quando eu dou os treinamentos de transformação digital, que a pessoa, eu acho que o Facebook não dá resultado. Eu acho que eu não vou conseguir aprender. A primeira coisa que você precisa, você precisa testar. Então, isso serve para qualquer tipo de atividade que você vai fazer. Você não sabe a força e a capacidade que você tem até você ser testado. Entendeu? Então, dentro dessa parada aí que aconteceu lá na Chapada, uma das primeiras coisas que acontece quando o cliente está lá com a gente, tem o Formiga, cara. O Formiga é um cara que já foi no Fritz Royce 2 vezes, foi um dos únicos brasileiros que fez isso. Então, o cara tem uma experiência fantástica. Ele vai condicionando. Se ele vê que você está muito rápido, ele anda mais devagar. Se ele vê que o grupo está mais devagar e ele sabe que a pessoa consegue acelerar, ele acelera. Sabe o tempo, mais ou menos. Ele sente como que cada pessoa está. Ele é um coach sem saber que ele é um coach, sacou? O cara é uma pessoa assim, na simplicidade de conhecimento extraordinário. E eu me encanto, cara, com esse tipo de pessoa. Você sabe disso. Entendeu? As pessoas simples que dominam um tipo de conhecimento, mas que ela não demonstra isso. Então, eu me tornei fã desse cara, conheci a família dele, e ele virou um exemplo para mim, tanto de atleta quanto de pai, porque ele tem uma filha de 16 anos, de 6 anos para 7 anos, essa menina escala, e ela incentiva as pessoas que estão com medo de escalar por causa dele, entendeu? Então, tipo, se a filha dele, de 7 anos, por exemplo, ela fez um rapel com a gente de quase 70 metros, e o cara que estava com a gente, que participou da travessia, ele estava com medo. Então, ela fez, incentivou esse cara a fazer o rapel. E dentro dos nossos depoimentos tem um senhor, que mais de 70 anos, que ele fez essa travessia. Ele fala a respeito disso. Tem uma moça que ela nunca tinha feito uma travessia, e ela entrou e fez a travessia. Então, tipo assim, Henry Ford já falava isso. Se você acha que pode ou você acha que não pode, de qualquer maneira você está certo. Então, as pessoas que acham que não pode fazer alguma coisa, elas já determinaram isso, cara. Você pode ter medo, mas vai com medo mesmo, entendeu? A gente segue uma hora no padrão ou você quer dar continuidade? A galera que manda, o que vocês querem fazer? Quer que a gente continue? Quer que para? Pergunta sobre como que foi a caminhada na trajetória. Pergunta aí, pô. Participa aí, Iago, que está ativo aí. Vocês não deixaram de falar sozinho? Cadê a galera aí, pô? Um monte de conhecido. A Simone, fala aí alguma coisa, pergunta uma coisa. Manda uma pergunta boa, Simone. Monique, Priscila está online, Glécio, Vanessa. Mas, Wilson, eu concordo muito com esse ponto de vista de a gente nunca falar que não consegue antes de tentar fazer aquela coisa, né? E uma coisa que você fala muito, e que eu concordo com pingos e letras, é que qualquer pessoa, você estava dando um exemplo aí, por exemplo, do Formiga, é que qualquer pessoa, por mais simples que ela seja, ela tem algo a te ensinar, né? E a pessoa, por mais evoluída, por mais que ela estude, por mais que ela procure conhecimento, por mais que ela tenha diversas formações, ela sempre vai ter alguma coisa a aprender com alguém. E quando eu falo isso, quando eu vejo você falar isso também, de você aprender com pessoas mais simples, me lembra muito as 4 fases do aprendizagem do ser humano, né? As 4 fases de como o ser humano aprende. Eu poderia contar esse estágio, os 4 estágios do aprendizagem do ser humano em 4 momentos da vida. Quando a gente nasce, por exemplo, que a gente é um bebê, né? A gente não sabe que a gente não sabe das coisas. Então, a gente ainda não sabe que a gente precisa caminhar, a gente não sabe que a gente vai ter que aprender a comer alguma coisa sozinho, a gente não sabe que a gente vai ter que aprender a falar. Então, a inocência de um bebê, quando ele é recém-nascido, ela é total.
Então ele não sabe que ele não sabe caminhar, ele não sabe que ele não sabe de nada. E quando ele toma um pouquinho de consciência, que ele começa a observar o que acontece ao redor dele, né, e ele começa a ver que o pai dele anda, que a mãe anda, que eles falam, que tem uma comunicação, que o pai come, que a mãe come, ele começa a repetir aqueles comportamentos. E quando ele começa a repetir aqueles comportamentos, ele passa para o segundo estágio da aprendizagem, que é eu sei que eu não sei. Então aí desperta nele que ele precisa aprender alguma coisa nova, que ele precisa aprender aquilo, né? Então ele migra do estágio de não saber nada, de não saber que não sabe nada, e passa para o estágio aonde ele sabe que ele não sabe. E aí ele começa a tentar repetir alguns comportamentos do pai e da mãe, até que ele migra para o próximo estágio do aprendizado, que é quando ele começa a tentar andar e ele passa a saber que ele sabe fazer aquilo. Então ele começa a dar o primeiro passo, ele dá o segundo passo, o terceiro passo. Só que cada passo que ele dá, quando ele sabe que está fazendo aquela coisa, ele é muito consciente, né? É igual dirigir. Quando você acaba de aprender a dirigir, que você pega um carro e você sabe que sabe dirigir, você presta muita atenção na estrada, no câmbio de marcha, você fica pensando onde que é o acelerador, onde que é o freio, onde que é a embreagem, mas você sabe que você sabe dirigir. E aí quando você passa desse estágio e vai para o último, que é a maestria, é onde você não sabe que você sabe aquilo, e aí você chega na maestria do aprendizado em alguma coisa. Eu sempre digo que qualquer pessoa, que todo mundo, ela tem maestria em alguma coisa. Seja ela em viver dentro do mato, dentro da selva ali, sem nenhum recurso, né? Seja ela para poder desenvolver uma oratória incrível, extraordinária, como a gente vê aí muitos oradores e tal, que arrasta multidões. Então, eu sempre digo que cada pessoa ela tem uma maestria, ela tem alguma coisa dentro dela que ela pode ensinar a gente, por mais simples que essa pessoa seja, né? E a gente também sempre tem muito a aprender, independente de qual seja o nosso nível de desenvolvimento. Uhum. Vamos lá. O Iago aqui, ó, ele fez uma pergunta. Qual o objetivo maior, né, o propósito de fazer o que eu fiz e como aplico isso no dia a dia? E ele lembra que fez uma trilha no Pico da Bandeira aqui, que ele não estava muito preparado, o desafio foi mental, mais mental do que físico, lutando contra a limitação física e mental. Vamos lá. Eu também já fiz uma trilha no Pico da Bandeira, a gente fez a travessia, entramos no Espírito Santo e saímos em Minas Gerais. Foi uma travessia top, de 3 dias, certo? E foi muito bacana, mas eu vou te falar primeiro. Primeira coisa, cara, o que me conectou com a Chapada foi exatamente para mim, eu precisava experimentar um outro tipo de coisa, eu precisava ter um outro tipo de conexão. Por exemplo, eu sempre gostei muito das coisas simples, então eu não fui lá para fazer uma caminhada e tal. Eu fui para me desconectar da parte urbana, sacou? Eu queria um tempo sozinho, eu queria ficar comigo mesmo, e eu achei que lá eu ia conseguir fazer isso. Só que isso é utopia, tá? Você pode fazer isso onde você estiver. Porém, estando lá e experimentando as coisas que eu experimentei, eu vi que eu tinha muito mais capacidade física que eu achava que tinha, certo? Eu diminuí 200% essa questão da minha autoconfiança. Por exemplo, eu aumentei minha autoconfiança 200%, mas eu passei a confiar mais nas outras pessoas. Por exemplo, o guia, cara, tem momentos que ele se perde. Por exemplo, as trilhas lá são muito pouco visíveis, né? Então, a pessoa que está nos guiando, tem momento que chove, ou dependendo da quantidade de tempo que fica as pessoas sem passar nessas trilhas, essas trilhas somem, simplesmente somem no meio do nada. E aí esse cara, ele começa a se guiar pelas montanhas. Então, parece o quê? Parece que o cara que está na sua frente, ele está perdido. O cara que está te guiando perdido. E aí você começa a achar, pô, velho, eu estou aqui no meio do nada, e o cara que está na minha frente aqui está perdido e tal, agora fudeu. Fudeu. Né? Então, tipo assim, só que não, cara, aí é da questão dos outros saberes. Então, não é porque uma pessoa que está na sua frente, que está te direcionando, que ela parece que não sabe uma coisa, que você vai perder a credibilidade nela. Porque, às vezes, essa pessoa fez essa coisa que você está fazendo a primeira vez
várias outras vezes ela está te orientando, aí a sua arrogância, o seu ego, ele quer falar para você, tipo assim, ele já quer julgar a pessoa. Então, nesse momento, brother, é a hora de você baixar a cabeça, ouvir o que as outras pessoas estão falando e confiar. Então, eu comecei a confiar mais nas pessoas, independente da aparência, independente do que elas me passassem no primeiro impacto. E isso, para mim, foi muito bom lá. E aí você está fazendo um outro tipo de pergunta. Como eu aplico isso no meu dia a dia? Eu aplico isso o tempo todo, cara. O tempo todo. Porque depois que você experimenta uma coisa como essa, não tem como você viver do mesmo jeito. Tem um cara lá que fez essa última travessia com a gente, ele falou o seguinte, eu achava que era 110 quilômetros, eu andei 140. E ele começou a ter bolhas no pé no segundo dia. E aí ele falou o seguinte, quando meus filhos chegarem, quando eu chegar em casa, 7, 8 horas da noite, eu achar que eu vou estar cansado, eu sei que eu não vou estar cansado, eu vou conseguir brincar com meus filhos, porque eu consegui fazer isso. Final de semana, eu vou conseguir andar de bicicleta com eles sim, porque eu não vou estar cansado e querer ficar em casa, porque eu consegui fazer uma parada dessa. Então, isso pra gente, cara, é uma parada que não tem preço. Você tem a oportunidade de fazer a pessoa sentir na pele que ela pode muito mais do que ela acha que pode, entendeu? Porque, por exemplo, a sua qualidade de tempo que você investe nas outras pessoas, você começa a ter uma outra ótica. Você para de entregar aquilo ali só pela parte física, sacou? Você sabe que a sua cabeça, ela está querendo economizar energia. A gente é muito mais primitivo do que a gente acha que é, cara. Um primata, o homem das cavernas, antigamente, ele pegava um mamute, ele comia o máximo de carne que ele podia e ele ficava descansando. Por quê? Porque ele não podia gastar energia lá logo, ele não sabia quando ele ia caçar de novo. Entendeu? E a gente traz isso com a gente. Então, quando você consegue fazer esse tipo de coisa, você começa a ver que você não tem limite para uma série de coisas, você começa a respeitar a natureza de uma outra forma, você começa a pensar até como você vai lavar o seu copo na pia que você está sujando o rio, brother. Quando você chega lá e toma água do rio, você já pensou se a água tivesse com gosto de detergente ou de óleo, cara? Entendeu? E ali, o cara falou o seguinte, os problemas que a gente tem aqui, eles não existem lá. Entendeu? As conexões que a gente fez lá, a gente não faz aqui. Então, para mim, fica difícil falar para vocês uma coisa que eu experimentei, que eu senti, por mais que eu fale, está tudo no campo da teoria, velho. Você andou no Pico da Bandeira, não sei se você viu o sol nascer no Pico da Bandeira, 4, 5 horas da manhã, entendeu? Mas eu vi, então isso para mim é impagável, entendeu? Eu até comentei com o Fábio esses dias, tem um cara que falava o seguinte, né? Tinha um mentor que ele falava para os alunos dele, mas os alunos dele nunca liam. O cara mesmo não lia. E aí os alunos dele falaram assim, não, você fica falando para a gente ler, por que você não lê? Aí ele falou o seguinte, quando você tem a sensibilidade de olhar as coisas que acontecem à sua volta, você não precisa de tanta teoria de gente te mostrando isso. Entendeu? Então a natureza ela te proporciona isso, ela está ensinando a você o tempo todo ali. Toda hora você aprende uma coisa, você vê uma cena que você só via na televisão ou na internet. Então, quem puder fazer, não precisa ser com a gente na Chapada Diamantina, não, cara. Você quer fazer algum tipo de experiência, vai para um lugar, senta com o velho e conversa, entendeu? Pega, dá uma de retardado, vai num lugar sozinho e olha a lua, entendeu? E começa a entender a sua pequenez, a insignificância, e às vezes isso faz, você desconstrói isso quando você começa a passar um pouco de experiência ou de conhecimento para outra pessoa. Você vê, apesar da sua pequenez e insignificância, você consegue transformar a vida de uma outra pessoa, entendeu? Então, tipo assim, volto a falar, na pergunta lá do início, quem sou eu, velho? Você não é o que você faz. Você é o que você deixa. E se você passa nesse mundo sem modificar a vida de uma ou duas pessoas, a sua passagem por aqui não valeu nada, sacou? E tudo isso aí se resume numa palavra, né, Wilson? Propósito. O que você é o que você vai deixar. E isso tem muito a ver com o nosso propósito, né?
Quando você fala isso, eu lembro muito de... Eu sempre falo para as pessoas que a gente é cinza, né? E quando eu digo que a gente é cinza, é porque eu digo que ao mesmo tempo que a gente é preto, a gente é branco. Nós temos uma dualidade dentro de nós. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o poder de pegar uma pessoa e colocar essa pessoa no topo da vida dela, a gente tem o poder de pegar uma outra pessoa e colocar ela no fundo do poço. Isso é a nossa dualidade. A gente tem esse poder na nossa mão. E, às vezes, a gente fica querendo muito o seguinte, cara, eu quero agradar todo mundo, eu quero fazer o bem para todo mundo, eu quero ser bom para todo mundo. E por mais bom que você seja, por melhor que você seja, chega um momento que para alguma pessoa, durante a sua trajetória, durante a sua caminhada, você vai acabar sendo ruim para aquela pessoa. Isso não é porque você é mau, é porque era aquilo que tinha que acontecer. E essa é a nossa dualidade, né? Então, acho que a gente, como ser humano, como pessoa, dentro de tudo isso aí que você falou, a gente também precisa entender que a gente, ao mesmo tempo que nós somos luz, nós somos sombra, né? Você falando em agradar aos outros e preocupar com o que as pessoas pensam, você sabe que eu penso a respeito disso, né? E eu não posso ficar falando palavrão na sua live. Quem me conhece aí sabe. Então, tipo assim, você viver com congruência é você ser fiel ao que você pensa, ao que você diz e aplicar na sua vida, entendeu? E para você fazer isso, você vai desagradar uma par de gente. Um monte de gente, várias pessoas. Um monte de gente. E aí, o que acontece? O Gonzaguinha falava o seguinte, eu não quero agradar todo mundo, eu quero me agradar, sacou? Essa frase dele é muito interessante, porque, tipo assim, sou um pouco como egoísta. Wilson, só para lá ficar um pouco mais descontraído, o Iago falou aí, pode falar. O Fábio deixa, pode falar, cara. Todo mundo que está assistindo a gente aqui é de casa, não tem problema de se xingar aí, não. Tá, beleza. Mas não dá corda não, velho. Não dá corda não. A Ludmila colocou aqui, o mais difícil, ao meu ver, é confiar e fazer o que outra pessoa diz. Às vezes a certeza que estou sempre certa acaba atrapalhando em alguns aspectos, mas já está sendo mudado. Velho, você vai mudar constantemente. Você só tem 18 anos e a vida vai te ensinar muita coisa ainda. Iago, vamos lá. Fui à noite, mas chegar lá no amanhecer incrível, mas foi legal o caminho até chegar lá, desafio e verdade. Beleza. Rapaz, sempre em qualquer coisa que você fazer, o caminho vai ser mais interessante do que a chegada. Entendeu? A Chapada Diamantina mesmo lá, as coisas que a gente faz, quando você chega lá, você pode comemorar e tal, mas acabou a graça da parada, entendeu? Então, durante esse período aí que a gente vai andando, é o período de conexão. E uma outra parada que eu coloquei aqui, que eu acabei não falando, você faz conexão real com as pessoas que você anda nesse período, Iago. Porque, por exemplo, imagina 7 dias das pessoas se ferrando com você, velho. Porque tem a parte legal, tem o banho de cachoeira, tem, velho. Você tem lá a paisagem, não sei o quê. Mas não pensa que é só coisa boa, não, velho. Porque, por exemplo, vai ter gente que vai torcer o pé, vai ter gente que vai ter bolha. A primeira vez que eu fui, eu estava totalmente despreparado. Então, eu desmaiei na trilha, velho. Teve dia que eu não consegui caminhar. No último dia, dessa vez agora, eu fiquei dias sem conseguir caminhar direito, porque meu esforço físico foi grande. E aí essas pessoas acompanham suas dores, velho. Cara, mas, tipo assim, não tem coisa... Por que a gente tem essa conexão? O Iago, o Fábio, essa galera que tá aí, a gente passou muita coisa junto, velho. Apesar do pouco tempo, a gente se fudeu junto. A verdade é essa, velho. Por isso que tem essa conexão. Agora me fala a galera aí que você passou coisas boas, das vezes, negócio. Quantas pessoas você tem conexão? Então, as pessoas que passam junto com você nas suas dores são as pessoas que criam conexões reais. Então, essas pessoas que estão lá com você esses 7 dias, seja um guia, seja uma pessoa que você nunca viu na vida, você vai ter uma conexão, porque essa pessoa passou uma dor junto com você. Entendeu? Então, tudo isso ensina, você aplica isso no dia a dia. Respeito qualquer pessoa que fala, qualquer teoria para mim, acho bonito, acho bacana, estudo todo dia, mas não adianta. Se você vive uma parada, se você se ferra com alguma coisa, se você tem uma dor, você aprende muito mais que qualquer coisa. E meu irmão falou uma coisa que eu acho muito interessante. À medida que você apanha, o seu couro engrossa.
Então você para de ficar sentindo qualquer coisinha. Por exemplo, ai, o sol está quente. Ai, o fulano brigou comigo. Ai, não sei o quê. Uma parada, mesmo, que eu fico olhando aí também, o pessoal falou, questão de reclamar, e vocês sabem disso, vocês dois principalmente. Por que às vezes eu altero com algumas pessoas? Eu não sirvo para dar palestra, eu não sirvo para dar treinamento. Eu faço quando as pessoas realmente me chamam, mas eu procuro fazer com pessoas próximas. Porque eu não admito pessoa que tem capacidade de fazer as coisas vir reclamar comigo e falar que não consegue. Entendeu? Quem é pedagógico, quem é terapeuta, consegue falar isso de uma maneira mais suave. Eu, para mim, que se foda, eu não vivo disso. Entendeu? Então, não vem para mim reclamar, igual se você, viado, chegar para mim e falar assim, ai, eu não consigo ainda dar chapada. Bem, eu vou te xingar você todinho, você sabe disso. E sai de perto, senão você toma porrada, velho. Entendeu? Porque você tem capacidade de fazer. Minha namorada, que é mais leve que você, mais grande, foi lá e fez, você não vai fazer? Entendeu? Aí, deixa eu te falar. Isso é muito de cada pessoa, porque tem gente que tem isso internalizado, né, cara? O cara Foda-se, lá a gente tira isso, velho. Entendeu? Tipo assim, e uma parada que desse amigo meu, eu lembro que quando eu sentava para me reclamar, ele chegava assim, ele, velho, vai se fuder, levanta aí, vamos andar nessa porra, não sei o quê. Então, você tem que ir, velho. Porque se você não andar, você vai ficar para trás. Você acha que você vai pegar seu celular e vai ligar pro Uber lá te pegar no meio do mato? Então você tem que andar, velho. Entendeu? Aí eu vou falar uma coisa para você, velho. Se você tem capacidade de andar, a Ludmilla está falando isso aí porque ela chorou lá quando eu dei o treinamento. Na verdade, todo mundo que começa no treinamento, geralmente as mulheres choram, mas depois elas ficam aí, ó. Ai, valeu, não sei o quê. Mas tipo assim, vamos lá. Vamos colocar nesse contexto aí da Chapada. Vamos lá falar de novo PA. Eu estou lá no meio do mato. O sol está quente. Eu falo que eu não consigo mais andar. Você acha que tem 10 pessoas lá? Os caras vão me carregar? Não vai carregar. Mano. Então você tem que levantar e você tem que andar. E você sabe que você consegue. É o seu cérebro falando para você desligar. Agora, vamos trazer isso para o contexto do dia a dia. Vamos botar aí uma coisa material que para mim não tem muita importância, mas vamos lá. Aí o cara fala assim, eu quero comprar uma casa, por exemplo. Aí ele começa a juntar dinheiro. Só que no segundo, no terceiro mês, aí já aperta o negócio e ele fala que não vai conseguir. Por quê? A maioria das pessoas fala, vamos para os Estados Unidos, que lá o cara não trabalha. Tipo assim, lá ele trabalha, dorme 6 horas por dia, trabalha 12 horas por dia, não sabe, não gasta dinheiro, come mal, toma esporro. Por quê? Porque ele está atrás de alguma coisa. Velho, se você abrir mão dessas coisas daqui, se você junta a grana e compra casa em qualquer lugar, só que aí o seu cérebro começa a falar o quê? Não, velho, você não vai conseguir, vai devagar, não sei o quê. Mas isso serve para qualquer coisa na vida da gente, velho. Entendeu? Serve para qualquer coisa na vida da gente. E aí a gente, quando você tem a sua vida, qualquer coisa que funcione em uma área, você consegue aplicar em outra. Entendeu? Então, na sua parte de relacionamento, na sua parte física, vamos botar aqui, eu tenho uma amiga minha, cara, a mulher é fominha de academia, ela é mais velha do que eu, um pouco da mulher escultural e tal. Só que aí você fala para ela trabalhar, para ela estudar, para passar no concurso, ela fala que não consegue. Ficar sem viajar, para ela manter a forma física dela, malha todo dia. Às vezes eu vejo ela malhando, fazendo exercício, treinando e caminhando aqui na avenida, aqui no calçadão, mas ela fala que não consegue passar no concurso. Então, a pessoa tem disciplina numa área da vida dela e não aplica na outra. Olha a limitação aí, né? É você que faz, velho. É você que faz. Aí, esse brother aí, o Marquinho. O Marquinho atravessou com a gente, fez a travessia. Pô, velho, valeu por você aparecer. É um cara que vai fazer com a gente a travessia de novo. E, bicho, o cara foi com a mochila de escola, velho. Fazer a travessia com o tênis All-Star. E fez a travessia, velho. Quem puder, tem lá nos stories dele lá, ele fez um vídeo massa. Pode acessar lá no meu Instagram. Ou no Instagram do Marquinho aí, que tem o vídeo dele aí, cantarolando que ele fez a travessia, velho. O cara andou 160 quilômetros na vez dele, que a gente fez um outro trajeto. E o moleque mandou bem demais.
é um cara que, tipo assim, se superou, velho. Ele fez altas imagens, todas as imagens que você vê, foi ele que fez do primeiro vídeo aí. E, Marquinhos, valeu, irmão, você apareceu. Um cara de Brasília, foi o primeiro brasiliense a fazer a travessia da Chapada Diamantina. E trabalha lá no Senado. Show. Ele foi o cara que fez as filmagens, Wilson, da Mutuca? Pô, ele aqui que manda, é o cara dos vídeos, velho. Botou o drone lá para subir. No primeiro dia que a gente foi fazer as filmagens, aí tinha um cachorro acompanhando a gente na trilha, ele tinha comprado um drone novo, essa história é muito interessante. E aí a gente foi subir o drone perto do cachorro, velho. O cachorro mordeu o drone, velho. Quase que o drone caiu dentro do rio, velho. O drone do cara quase 5 pontos, e aí, tipo assim, caiu do outro lado do rio e, tipo, deu uma atenção na hora, velho. Mas saiu tudo bem, o cachorro sobreviveu, o drone também, e as imagens são essas aí que vocês estão vendo aí que tá na Mutuca. Bicho, cara que eu gosto demais. Marquinhos, valeu por participar aí, irmão. Wilson, vamos lá. A última pergunta para a gente poder fechar a live aqui. A pergunta é o seguinte: como que a gente, né? Eu estou falando aí em nome de todo mundo que está assistindo a live. Como que a gente pode fazer? O que as pessoas podem fazer para poder, de fato, viver com essa congruência? Né? Quais são os comportamentos? O que você recomenda para quem está nos assistindo aí, para todo mundo aqui que está nessa live agora? O que a gente precisa fazer para, de fato, viver com congruência, assumir o controle da nossa vida, seja ele independente do que a gente queira para a nossa vida, assumir esse controle da nossa vida e fazer a coisa acontecer com aquilo que a gente acredita, com pensamento positivo. Então, assim, a pergunta, resumindo, o que você recomenda para todo mundo que está assistindo essa live aqui agora? O que a gente tem que fazer para assumir de fato o controle da vida e começar a assumir mais a responsabilidade por aquilo que a gente faz, ser mais positivo no nosso dia a dia, começar a encarar alguns desafios que no primeiro momento pode parecer muito grande ou até mesmo impossível, de forma mais positiva, né, e não desistir antes de ter tentado. O que você recomenda? Primeira coisa, eu não recomendo nada para ninguém. Eu acho assim, eu vou te falar o que funcionou para mim, sacou? Porque a partir do cada um vai ter uma experiência de um jeito. Mas a primeira coisa, velho, seja fiel a você mesmo, entendeu? Você não precisa ficar dando satisfação para ninguém, desde que você seja congruente com você mesmo. Então, tipo assim, tem muita gente que fica se enganando, acha que vai conseguir uma coisa, que vai conseguir outra, ou fica fazendo sala para as outras pessoas. Cara, seja honesto com você mesmo. Quando você colocar a cabeça no seu travesseiro, não, eu vou fazer isso, por exemplo. Hoje a gente teve um cara, estava até conversando aqui, brincando, tem uma moça aqui que a gente está treinando para vendas, eu estou com uma parceria com uma empresa aqui. E essa moça estava falando um negócio de perder peso, de conseguir ter um salário maior e tal. Eu falei, vem cá, você quer mesmo? Aí eu falei, ela, não, eu quero não sei o que e tal, o que você está fazendo? Aí ela, eu vou voltar para a academia, não sei o que. Eu falei, você está fazendo porra nenhuma, velho. Entendeu? E falei com ela, mas falei, você quer que eu fale ou você quer deixar quieto? Ela, não, pode falar. Eu falei, você não quer, velho. Então, quer dizer, quando você começa a falar a verdade com você mesmo, tipo assim, assume a responsabilidade. Você quer fazer? Beleza, vamos fazer. Você não quer fazer? Assume, fala, eu não quero fazer por causa disso, porque eu não quero e pronto. Então, a primeira coisa, amigo, não é só desculpa, Fábio. Porque, por exemplo, é mentir mesmo. Se eu chegar para você e falar assim, Fábio, eu vou ver se eu consigo fazer isso para você, eu vou ver se eu consigo participar na live, essas coisas. Tipo assim, eu já sei se eu vou fazer ou não. Entendeu? Eu já sei, dentro de mim eu sei, cara. Você sabe se você é capaz de fazer alguma coisa ou não. Então, para que você vai falar? Para que você vai prometer? Entendeu? Então, eu parei. Se eu chegar para você, e falar uma parada seguinte, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Se o não, meu finado pai falava, o não tem o mesmo tamanho do sim. Mas antes de você falar isso para as outras pessoas, para ficar bonito com todo mundo, começa a falar isso com você mesmo. Entendeu? Assume a responsabilidade das suas ações. Entendeu? Não se trata de desculpa. Outra coisa que eu escrevi foi o seguinte, hipocrisia não é só você mentir, mas é você também não saber da verdade e não praticar.
entendeu? Então, se você sabe uma parada, se você quer fazer alguma coisa, seja honesto com você primeiro, para depois você falar para os outros, entendeu? Para depois você mostrar para as outras pessoas. Então, tipo, é você com você mesmo. Depois que você resolver essa parada aí, você vai ficar mais em paz. E aí, quando você menos pensar, a sua forma de viver, a sua forma de falar, já vai estar natural. Então, você não vai precisar ficar dando conselhinho para ninguém, ficar falando frasezinha bonitinha para ninguém. Você quer fazer, você quer ficar bem? Olha o que eu estou fazendo, bem. Eu estou bem do jeito que eu estou, você sabe disso. Então, às vezes, as pessoas, a maioria das pessoas acham o quê? O que é sucesso? As pessoas acham que sucesso é você conquistar coisas. Eu e meu irmão, a gente vai para a roça quase todos os dias. Agora a gente diminuiu um pouco depois que eu voltei dessa travessia. Mas a gente ia para a roça todo dia, então todo dia a gente troca ideia, 5 horas da manhã. E fala o seguinte, sucesso é você não reclamar da situação que você está. Você está bem, meu? Você é um cara de sucesso. Entendeu? Você está feliz? Você é um cara de sucesso. Então, e é muito individual e particular isso. Para de dar as desculpinhas, né, como você falou, para de se enganar, de achar que você vai conseguir alguma coisa, fazer sala para os outros, entendeu? E para de reclamar das coisas. O resto... Isso é uma palavra que resume tudo que você falou. Autorresponsabilidade. Exatamente. A gente é responsável e eu quero fazer, eu vou fazer. Eu não quero fazer, eu vou falar que eu não quero fazer, sem colocar culpa em ninguém, sem colocar desculpas para não fazer aquilo. Né? Assumir a autorresponsabilidade. Cara, se eu quero, eu quero. Se eu não quero, eu não quero. Pronto, acabou. Né? Exatamente. Rapaz, uma outra coisa interessante, até a Ludmilla fala aí, as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes a gente procura ídolos ou mentor, entendeu? À nossa volta. Pessoas na internet, influências, coisas. Em vez de você procurar quem fala, procura quem faz. Falar bonito, um monte de gente fala, brother. Se eu quiser aprender alguma parada aí, eu abro o YouTube aí e vai me ensinar um monte de coisa. Mas começa a ouvir, entendeu? Quem faz, porque tem uma história, entendeu? Para te mostrar alguma coisa. A maioria das pessoas, fulano é meu ídolo, não sei o quê. Olha quem faz, brother. O que você fez? Entendeu? Você quer falar alguma coisa para mim? O que você fez? Boa. Entendeu? Então, você quer falar de verdade? Você quer falar de congruência? Como que você vai falar disso? Uma coisa, Fábio, eu parei muito de fazer curso, essas coisas, por causa disso. Eu acompanhei algumas pessoas que no palco é lindo, velho. Levanta multidão. Mas quando você está próximo, as pessoas não são aquilo que elas falam para as outras pessoas. Entendeu? E eu tenho muito problema com isso. E respondendo a pergunta da Ludmilla, você vai escolher as pessoas que vão estar perto de você. Então, se para você é comum mentir para você mesmo, para as outras pessoas, geralmente você vai influenciar outras pessoas, principalmente quem tem filho, tá, velho? Eu escolhi não ter filho por causa dessa responsabilidade. Então, se você não é uma pessoa congruente, se você não é uma pessoa que fala pela sua vida, pelos seus atos, provavelmente você vai influenciar outras pessoas e tem outras pessoas te influenciando. Então, cuidado com quem você anda e cuidado com quem você segue e mais cuidado ainda com quem você influencia. Influencia pelo que você faz, pelo que você é, não pelo que você fala. Eu acho que é isso aí. Só complementando a sua fala em cima do que acho que a Ludmilla falou aí, né? Acho importante você falar um pouco também sobre a influência das pessoas que estão ao nosso redor. Ludmilla, tem uma frase do Jim Rohn que eu gosto muito dela. Inclusive, eu já gravei um vídeo sobre essa frase dele e postei no meu canal no YouTube, que é o seguinte: você é a média das 5 pessoas que você mais convive, que você passa mais tempo, né? Então, assim, o que eu comecei a fazer muito, e o que eu recomendo que todo mundo faça, né, recomendo de coração mesmo, de verdade, é que você filtre as pessoas que vão fazer parte do seu ciclo, né? Que você filtre as pessoas que vão fazer parte da sua vida no dia a dia. Os grupos de WhatsApp que você participa, as pessoas que estão conectadas no seu Instagram, no seu Facebook, nas suas mídias sociais, seu telefônico, né? Eu, particularmente, participo de pouquíssimos grupos, ou só daqueles grupos que eu realmente preciso estar. Seja grupo de trabalho, né? Aquele grupo de família,
mas eu estou em poucos grupos de WhatsApp. Porque tudo que as pessoas falam ali o tempo todo, tem muita coisa que para a gente não tem importância, não tem relevância. E, de certa forma, isso é uma frase, um conceito muito utilizado aí na sociologia, nós somos produto do meio em que nós vivemos. Então, se você vive um meio onde as pessoas são negativas, são pessoas pessimistas, são pessoas que não são autorresponsáveis, são pessoas irresponsáveis, a sua tendência, por melhor que você seja, por mais autorresponsabilidade que você seja, por você estar inserido no meio daquele tipo de pessoa, daquele grupo de pessoa, a tendência é que você venha a querer assimilar o seu comportamento com dela. E você se acaba se tornando, e se não completamente irresponsável, uma pessoa completamente negativa, como aquele grupo de pessoa, você pelo menos... Então você se torna uma pessoa mediana, uma pessoa medíocre. Né? Então, assim, o que eu diria filtra, né? As pessoas que fazem parte do seu ciclo. Eu conto no dedo as pessoas que eu tenho contato todos os dias no WhatsApp. E eu falo, Wilson, ele sabe que, assim como ele, eu tenho pouquíssimos amigos, eu tenho pouquíssimas pessoas que fazem parte da minha rede de contato, mas são pessoas que realmente agregam. Então, eu e o Wilson, a gente se fala no WhatsApp praticamente todo dia, né, Wilson? Mas por quê? A gente troca conteúdo, a gente fala de coisa que agrega, e eu acho que é esse tipo de pessoa que a gente tem que trazer para o nosso lado. E outra coisa, velho, o problema todo é que as pessoas não entendem o valor do tempo, sacou? Porque enquanto você fica vendo essas bostas aí, conversando bosta, você está perdendo o seu tempo, entendeu? Então, a hora que você entende o valor do seu tempo, você começa a filtrar. E outra coisa, Fábio, não adianta a gente ficar falando isso, cara. Isso é a consciência de cada um. É por isso que eu, tipo assim, cara, eu fico muito resistente de fazer, ou deixar esse tipo de material, porque todo mundo é consciente, entendeu? Mas poucas pessoas, como é que vai acontecer essa parada aqui? Né? A gente vai falar, tem um monte de gente aí ouvindo. Depois a gente vai publicar isso aí. Mas poucas pessoas vão fazer alguma coisa, mas às vezes para a gente, para uma só vai valer a pena, mas todo mundo tem capacidade de mudança, cara. Todas as pessoas têm capacidade de mudança, de fazer alguma coisa diferente. E digo mais, fazer a vida valer a pena. Entendeu? Se você na sua vida não consegue influenciar uma ou duas pessoas, você está passando em branco. Cara, eu me orgulho muito de falar com vocês, só tenho a agradecer mesmo, entendeu? Tipo assim, de ter feito parte da sua história em algum momento. Isso, para mim, é o que dá sentido à minha vida hoje, velho. Estudar o que eu estudo e fazer o que eu faço. Estar com pessoas como você, como o Iago, entendeu? A Ludmilla aí falando, a Eliana, não sei se ela está aí. Então, são pessoas que, de certa forma, a gente troca uma ideia, amigo, mas você consegue direcionar de alguma forma, porque a pessoa ela dá a oportunidade de você falar. Por exemplo, hoje, quando eu estava te passando alguns toques, por exemplo, quem seria Nietzsche se ninguém tivesse ouvido ou tivesse lido o que ele escreveu? Então, a gente só é o que é, ou vai ser alguma coisa, se alguém dedicar um pouco de atenção para você. Entendeu? Porém, para mim, velho, para mim hoje, eu não consigo ficar pensando muito mais em ficar falando, porque é uma fatia muito pequena de pessoas que realmente ouvem. Então, o nosso tempo, cara, ele é muito precioso, entendeu? Então, às vezes, esse tempo que a gente está aqui, você poderia estar fazendo alguma outra coisa para alguém que quer ou até para você mesmo. Thaisa, vai ter mais uma live amanhã, o Fábio vai deixar falado aí no final. E está valendo muito a pena. Independente de qualquer coisa, você pode deixar pergunta no Instagram dele aí. É um cara que sempre está contribuindo com as pessoas, é um sujeito assim, que eu admiro muito e ele é muito participativo. Se eu puder contribuir com alguma coisa, eu tenho certeza que ele vai te ajudar aí, tá bom? Não é isso aí, Fábio? Legal. Thaisa, só respondendo a sua pergunta, complementando o que o Wilson falou aí, a gente vai ter amanhã, encerra a maratona de lives, né? Começou na segunda, amanhã é o último dia. Vai ser com o Ronaldo. Ele vai estar falando sobre inteligência emocional para líderes, mas não necessariamente para quem é líder atuante. A gente vai falar sobre vários conceitos aí, autoliderança, liderar a sua própria vida, tomar as rédeas da sua própria vida e sobre inteligência emocional. Então, todo mundo que está assistindo a live está convidado já de imediato para participar dessa live amanhã. Vai ser muito legal e vai ser encerramento. E como o Wilson falou, no meu perfil aqui no Instagram tem muitos vídeos que eu gravo falando sobre diversos assuntos aí, carreira, gestão, liderança, criatividade, entre outros. Então, pode acompanhar também aqui através do meu Instagram, tá? Wilson, mais uma vez, quero te agradecer muito aí pelo seu precioso tempo.
Dizer aqui para todo mundo que você é um cara que eu admiro demais, como todo mundo que falou a seu respeito aí. Eu percebi agora ao vivo que não é só eu que tenho esse mesmo pensamento, né? Você é um cara que eu admiro muito, é um cara que eu respeito muito. E te convidar para essa live, ter você aqui, foi uma honra para mim, tá? Um cara que me ensinou muito, um cara que eu considero meu mentor até hoje, tá bom? E obrigado por participar, obrigado pelo seu tempo aí. Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer outras lives, que essa tenha sido só a primeira. Show, cara. Eu tenho que agradecer aí, obrigado da galera aí, foi um prazer rever aí a galera das antigas e o pessoal atual. Ludi, pode falar pro Fábio aí que ele vai te ajudar também a parar de chorar tudo. Marquinho, obrigado, irmão. Você tem aí, eu sei que seu tempo é corrido e precioso, mas estou ansioso aí para a gente encontrar de novo e fazer uma nova travessia ou ir na Chapada dos Veadeiros. Fabinho, obrigado, irmão. Obrigado mesmo. E a gente está junto. Se eu puder contribuir, você sabe que você pode contar comigo sempre, cara. Independente da situação, seja para live, para a gente fazer um churrasco aí, fazer uma janta, a gente está junto, cara. Valeu, obrigado mesmo por tudo aí, obrigado, galera.